E aí, você tem uma base de dados para fazer uma carga que está tipo essa daqui, com uma série de arquivos modificados e você tem que pegar a última posição, mas não é a última posição só pegar o mais recente. Você tem que pegar a última posição do estoque por mês ou da venda por mês, alguma coisa assim. Tem que desatar esse nó no Power BI. Segue que eu vou aí te mostrar como é que você pode fazer isso daí. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. O meu nome é Demitri, eu sou especialista em RP e BI, falo sobre SAP, Power BI e outras tecnologias aqui nas redes sociais. Vamos então agora desatar esse nó, resolver esse problema de 3 maneiras diferentes e eu tenho certeza que você vai gostar da solução que eu estou adotando aqui. Então, neste exemplo, eu tenho que fazer o Power BI carregar dados de arquivos CSV. Cada arquivo CSV tem um saldo, uma posição de estoque. Eu quero fazer uma evolução mensal desse estoque, mas eu posso ter vários arquivos ao longo do mês. Então eu vou precisar sempre achar um jeito de ignorar os arquivos mais antigos, sempre pegando o arquivo mais recente por ano e mês. Olha aqui, ó. Então eu tenho aqui um arquivo chamado 2023 1210 estoques. Depois eu tenho aqui o 1220 aqui, ó. Tem o arquivo de 10 de 2023, tem o arquivo também de dezembro. Aí janeiro tem um arquivo, janeiro tem outro arquivo, depois nós temos fevereiro com mais arquivos, março e assim por diante. Nós vamos chegar aqui até em dezembro de 2024. Quando eu for fazer a leitura dos arquivos, então, ó, esse arquivo aqui é o último de dezembro. Esse arquivo aqui eu preciso pegar. Já esse aqui e este aqui, que são os anteriores, eu preciso que eles sejam ignorados. Nós vamos ter 3 caminhos para resolver isso. Eu posso resolver isso em DAX e eu posso resolver no Power Query de 2 maneiras diferentes. E é isso que eu vou mostrar aqui. Primeira coisa, eu vou fazer aqui no meu Power BI uma carga desse arquivo CSV. Então, eu vou abrir aqui direto o Power Query, dar um zoom aqui, nova fonte, texto CSV, já estava aqui com a pasta, vou carregar a dimensão de produtos, vou fazer isto uma vez e essa dimensão vai ficar carregada. Selecionado o arquivo, ok. O meu Power Query aqui não faz a seleção, está configurado para não determinar automaticamente os tipos de dados e nem nada. Então, o arquivo está como veio. Vou chamar ele aqui de produtos. Vou precisar desta dimensão aqui. Vou usar essa opção de usar a primeira linha de cabeçalho. Vou mudar o tipo aqui para número inteiro. Para isso, é o que eu preciso para esse arquivo. Para minha organização, eu vou criar uma pasta aqui, só para que tudo fique bem organizado. Dar um fechar e salvar, ele vai fazer a carga. Salvei meu arquivo. Tá certo, isso eu só fiz para poder ter aqui a carga de produtos para quando eu precisar dessa dimensão. Aí agora, vamos aqui dar uma olhada nos arquivos CSV. Todos eles têm a mesma estrutura, então eu vou concatenar os dados de todos eles, um abaixo do outro aqui, tá? Primeiro eu vou fazer a carga de um deles, para poder aproveitar comandos que o Power Query já vai gerar automaticamente para mim, e depois eu vou copiar esses comandos e aproveitar eles em outras partes. De novo aqui em nova fonte, texto CSV, vou pegar qualquer um destes arquivos, vou dar um OK, e aí aqui, vamos lá, de novo. Usar a primeira linha como cabeçalho, ele tem um registro ID, que seria um identificador
lá do sistema de origem, vou selecionar o registro ID, produto ID e quantidade acumulada. Eu vou trocar o tipo de dado deles para número inteiro. E a quantidade eu sei que é um número inteiro porque supostamente eu conheço o sistema de origem. Está na dúvida, os dados desse daqui são dados de uma base da AdventureWorks, uma base de teste lá deles. Vou trocar as duas datas para o tipo data. Então, eu já consigo pelo menos enxergar os dados aqui. Estou vendo aqui, então parecem estar consistentes. Vou dar um carregar só para eu ter certeza da consistência desses dados. Carregou sem erros, é isso que eu queria. Vamos seguir aqui. Eu vou renomear essa consulta aqui para exemplo CSV, depois eu vou usar ela, tá? E eu só vou retirar essa validação de tipo. Deixei ela antes para conferir as informações se estavam corretas. Vamos lá, agora eu vou fazer aqui uma carga aqui, ó, nova fonte, mais, agora eu vou fazer uma carga de todos os dados e vou resolver o problema pelo primeiro caminho, que é o DAX. Pasta, conectar, o caminho da pasta que eu preciso, que é o caminho onde estão meus CSVs, ok. Eu só vou clicar aqui em transformar dados. Eu vou chamar essa fonte aqui de todos arquivos juntos. Vai facilitar depois quando a gente for olhar este exemplo. Estão todos os arquivos aqui juntos, então eu tenho o conteúdo deles, que dá para ver aqui que é CSV, o nome e extensão, data de modificação, atributos e caminho do arquivo. Eu fiz antes aquela carga ali de exemplo e eu vou aproveitar ela agora. Só vou aproveitar aqui, mover para o grupo, novo grupo, chamar esse grupo de fatos. Quando você faz isso, a sua carga ela fica bem dividida, mais fácil para ser lida e interpretada quando necessário. Então tá, virei aqui, vou clicar aqui em editor avançado, fazer uma coisa aqui antes. Essa etapa cabeçalhos promovidos, vou chamar ela só de cabeçalhos, para ficar mais fácil para eu copiar depois. Editor avançado, vou copiar este comando todo. Então, toda essa linha que eu gerei no exemplo, no teste, eu vou usar ela para aproveitar. Virei aqui e eu vou clicar aqui em adicionar coluna, coluna personalizada. Como essa coluna vai se chamar conteúdo, CSV. E aí agora eu vou colocar só o número 1 aqui. Já vou explicar por quê. Porque eu quero essa linha aqui na barra de fórmulas, onde eu vou vir aqui e vou pegar esse 1, vou dar um Enter aqui e vou colar o comando de antes. Porém, eu devo reparar que antes tinha no comando tinha aqui, ó, fonte, e é o mesmo nome que o Power Query colocou automaticamente. Então, eu estou vindo aqui para ficar mais fácil de trocar esta variável interna aqui, ó, para fonte CSV. Ele cria essa tabela e depois eu vou usar aqui embaixo. Na linha anterior, quando eu fiz, ele estava carregando os dados a partir de um nome de arquivo que eu selecionei. E aqui eu preciso pegar da variável content, que é essa variável aqui, ó, essa coluna aqui, ó, content, que é o conteúdo. Se eu clico aqui, ó, como eu já deixei esse comando de promote headers aqui, ó, todos os arquivos já estão vindo com as colunas certinha, todos eles em tabela. Então, vou pegar aqui, vou chamar essa etapa aqui de conteúdo CSV. Vou clicar aqui com o direito e vou escolher a opção remover outras colunas. Agora, vou clicar aqui
nesta opção para fazer a expansão, para expandir essa tabela em colunas e linhas. Então, selecionar todas as colunas. Como aqui eu sei que são só essas? Tá ok. E aqui eu posso usar ou não isso. Use o nome da coluna original como prefixo. Nesse caso eu não preciso. Eu usaria esta opção se eu precisasse ficar pegando subníveis de dados aí e eu tivesse receio que tivesse um ID de um subnível e também tivesse uma coluna chamada ID em um outro nível. Com isso, estão expandidos todos os dados. O que eu vou fazer aqui? Registro ID, produto ID, quantidade acumulada, ele não detecta automático o tipo de dados aqui. Vou converter para número inteiro, as datas aqui, e eu vou trocar ela para o tipo de dados data. Tá certo. O arquivo de exemplo que eu tinha estava aqui ainda. Eu vou desabilitar a carga dele, mas eu ainda vou deixar ele aqui. Perfeito. Feito isto, fechar e carregar. Vamos lá. Então, vou ver aqui no meu modelo. Vou relacionar Product ID com Produto ID. Tá certo. Eu vou criar aqui uma tabela de calendário bem simples, só para a gente poder ter um exemplo. Vou chamar essa tabela aqui de calendário. Calendar alto. Opa, calendar alto não, calendar. Pegando a primeira data, data posição do estoque, seria o dia que o estoque está, o dia que é registrado aquele arquivo, e o máximo da data de posição, que eu já vi agora que eu escrevi errado, máximo da data posição, tá certo. E vou aproveitar aqui para adicionar as colunas só de ano e mês. Aqui. Ano. Year do date. Mês. Num. Month. Do date. Vou puxar o microfone mais perto. Mês. Mês vai ser o format do date. MMM. Já vamos ver se deu certo essa calendário aqui. Beleza, já estou com o ano, já estou com o mês. E aqui eu vou só formatar a ordenação da coluna mês pela mês num. Vamos aqui, eu usei a data posição do estoque. Já vou relacionar ela aqui. Salvar. Tá? Perfeito. Vou aproveitar também e vou criar uma tabela de medidas. Só vou colocar uma expressão para ele gerar uma coluna aqui. Tá aqui gerada a tabela, medidas. E aí agora vou criar a minha primeira medida. Isso tudo eu estou fazendo para visualizar os dados. Linha, todos arquivos juntos. Count rows, todos os arquivos juntos. Eu vou copiar o nome dessa medida para não precisar escrever tanto. E vou colocar aqui estoque, todos os arquivos juntos. E ela vai ser um sum de todos os arquivos juntos, quantidade acumulada. Com isso, eu já consigo fazer o primeiro visual e já começar a enxergar esses dados, tá? Só uma contagem de linhas e só uma soma de valores de estoque. Vou ocultar essa linha, ocultando a coluna da medida, a tabela de medidas, ela vai lá para cima. Então, vamos aqui
colocar aqui uma coluna que vai ser o Product ID. Nas colunas, eu vou pegar do calendário o ano e o mês. Depois eu vou fazer o drill down aqui. Perfeito. E aí aqui eu vou pegar nos valores, eu vou colocar linhas. Então, a gente pode ver aqui, ó, que ele está puxando 3 linhas. Faz sentido, será, eu ter 3 linhas aqui nesse mês? Vamos só dar uma conferida nos arquivos aqui, ó. Mês de dezembro, tem 3 linhas. Se eu venho aqui nessa pasta, ó, mês de dezembro, eu tinha 3 arquivos. Então, a maioria deles está 3, exceto dezembro de 2024, que está 2. Vamos ver se está certo. Aqui está 2 linhas e aqui está coerente. Perfeito. Então, aqui os arquivos estão carregados. Com isso, eu posso começar agora a trabalhar na carga do saldo de estoque usando DAX, tá? Nesta tabela, todos os arquivos juntos. Se você não tiver como fazer uma carga via Power Query, você tem que resolver como DAX, vamos seguir o caminho aqui. Eu tenho aqui a data do arquivo e eu tenho a data da posição. Essa data da posição é o dia relevante para cálculo de estoque, tá? Então, eu vou vir aqui. Eu esqueci de fazer uma coisa aqui antes. No filtro do arquivo, eu deveria ter pedido aqui, ó, que ele contém estoques. Por quê? Se eu esqueço essa etapa e alguém coloca um arquivo ali no meio, ele pode carregar um arquivo indevidamente e acabar fazendo o que eu não gostaria que acontecesse. Então, assim, eu filtro só os arquivos pelo nome que me interessam para esse cenário. Então, tá aqui. Tenho a data da posição. O que eu vou fazer aqui? Vou adicionar uma coluna, data, e eu vou marcar aqui fim do mês. Posso fazer isso também manualmente, pode fazer por aqui. E aí você determina qual que é. Porque eu preciso balizar todas essas datas aqui, dia 10 do 12, 20 do 12, em um único dia do mês 12. E essa data, ela vai servir depois para eu filtrar isso daqui no DAX, tá? E vou chamar essa coluna aqui de fim, mês, data, posição. Tá aqui. Feito. Fechar e carregar. Agora, eu vou criar um mecanismo para que eu marque as linhas que tem o saldo do fim do mês e com um marcador diferenciado para que ele conte no cálculo de estoque e eu ignore as demais linhas. Vou criar uma nova coluna nessa tabela. Essa coluna chama Ind saldo final mês. Vou dar um zoom aqui para facilitar. O que eu preciso? Eu vou ter que consultar na própria tabela se essa data de posição é a maior daquele mês, tá? Então, vamos lá. Então, var fim mês data posição igual a fim mês data posição. Vou dar um return aqui. Só vou dar um enter e vou salvar o arquivo para que eu não perca ele. Vamos continuar construindo aqui. Var. Aí eu vou peguei o valor que está nesta coluna aqui, joguei em uma variável. Agora eu vou pegar o valor que está nessa coluna aqui, data, underline, posição, igual a data, posição. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Se o data, posição for igual a maior data posição desta tabela neste mês. Calculate max, todos os arquivos juntos, data posição,
E aí aqui vem a pegadinha. Eu tenho que dar um AL a todos os arquivos juntos, porque como eu estou avaliando isso na linha, ele vai usar a linha como contexto, eventualmente reduzindo a tua análise para uma única linha. Então eu preciso dar um AL aqui. E aí eu vou colocar aqui de novo. Todos os arquivos juntos, fim, mês, data, posição, igual fim, mês, data, posição. Se, então, a data que eu estou olhando aqui for a data do fim do mês, a última data disponível naquele mês, ele vai retornar 1. Se não, ele vai retornar 0. Então, 2 de dezembro de 2023, meus arquivos dezembro de 2023, o dia 30 é a data final. Eu vou pegar aqui, vou filtrar aqui o dia 30, e aqui no filtro só vem a opção 1. Se eu vier aqui e filtrar os demais dias de 2023, eu só tenho a opção 0. Com isso, eu já posso utilizar a soma do saldo de estoque, tanto dentro de uma variável DAX, quanto em um filtro de visual ou algo assim, para fazer essa determinação. Vou pegar aqui então saldo final mês DAX. Eu vou dar um calculate sum todos os arquivos juntos, quantidade acumulada, aonde todos os arquivos juntos, índice saldo final mês igual a 1. Perfeito. Vamos conferir se isso fica correto. Vou duplicar esta página. Nesta tabela, eu vou deixar esta medida aqui, saldo final mês. Nesta outra, eu vou deixar essa de estoque. E aí, eu vou colocar aqui um segmentador para o final do mês e já vamos ver aqui se vai dar certo. Vamos aqui, segmentador. Tá aqui. Lembra lá em 2023, dezembro, a minha posição, eu quero um segmentador do tipo entre, eu quero que seja uma lista. Dia 30 de dezembro. Aqui, era aqui. Este era o cara. 370, vamos corrigir aqui a formatação desta medida para colocar os pontos e facilitar. 3.700.843. Vamos ver aqui a conta de dezembro, 3.700.483. E se eu fizer isso também para outros meses, eu também vou perceber isso. Vamos ver aqui janeiro, quanto é que é? Janeiro seria dia 29, cujo grande total também é o mesmo número aqui, também é o mesmo número. Coincidentemente, nessa base aqui, tenho números aqui repetidos, mas está correto. É uma base de exemplo, então esse tipo de cenário pode muito bem acontecer. Então, esta é a primeira forma de resolver isso, que é através de DAX. Daqui a um minutinho, eu já vou te mostrar aqui como é que a gente pode resolver isso daqui usando o Power Query. Assim que eu terminei de gravar a etapa anterior, analisando com DAX, eu percebi que tinha um erro nos dados. E este erro foi causado por mim no ETL. Não é o intuito desse vídeo, mas eu vou te mostrar. Como é que eu fiz essa carga aqui? Eu tenho uma base de dados SQL Server do Adventure Works, tem na minha máquina. Eu tinha feito um SQL, mas eu fiz um erro no filtro e ele estava sempre pegando a data final, por isso que todos aqueles números em todos os meses estavam idênticos. O equívoco não estava no Power BI, estava aqui nessa carga,
mas eu já refiz a carga, não vou regravar aquele pedaço maior e já coloquei os arquivos e também já dei um atualizar neles. Continuando aqui, só para validar o que eu tinha aqui no DAX, eu posso ver aqui, ó, que eu tenho aqui as datas de janeiro. Nessa alteração também sobraram umas datas em branco. Então, vamos transformar dados. Vamos ver o que aconteceu, que tem umas datas em branco aqui. Filtro de data igual a... Aqui vou colocar uma data qualquer, só para fazer um filtro, e eu vou corrigir aqui. No. Olha, tem umas linhas que vieram em branco, deve ter algum equívoco aí no meio dos arquivos. Vou dar uma alterada aqui, ó. Remover vazios. Vamos deixar essa etapa aqui. Vamos chamar aqui remove datas branco. Beleza. Vamos dar um atualizar de novo e já vamos ver aqui como é que vai ficar. Perfeito. Então eu tenho janeiro, tenho dia 9 de janeiro e eu já tenho a data final de janeiro, que é dia 29. Quanto é que eu tenho aqui? 408,659. Se eu vier aqui, estamos aqui então, 408,659, fevereiro, 655,877. Vamos vir aqui, fevereiro, o último dia que eu tenho, tá aqui certinho, 655,877. Então, com DAX, tá resolvido o assunto, resolvido o ETL. Vamos seguir agora para resolver esse mesmo problema utilizando Power Query. Então, no transformar dados, vamos dar um zoom aqui. Eu vou aproveitar essa consulta aqui que eu tenho para aproveitar já o filtro de arquivos e coisa. Vou duplicar ela e vou chamar ela aqui de Power Query modelo 1. Tá certo. Como é que eu vou fazer aqui? Vou alterar todas elas aqui, vou tirar, parará, deixar só aqui onde tem os arquivos. Quando eu tenho os arquivos aqui, ó, na lista, eu tenho a data de modificação. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui e vou classificar em ordem crescente. Então, as linhas estão agora, do começo até o final, da mais antiga, e a última linha será a mais nova. E aí eu vou adicionar uma coluna de índice de 1 e vou renomear ela. Eu não gosto muito de coluna com acento, com coisa assim no nome, tá? Que essa coisa é minha. Então, a linha de número 1, ela é o arquivo mais antigo. A linha de número 2, ela já é o segundo e assim sucessivamente, tá? Agora, se eu pegar a data final desse mês, agrupar todas as linhas pela data final do mês, e eu vou saber qual que é o número da linha, o número do índice, da data que seria, então, a última data de cada mês. Antes da gente levar um tombo aqui com esse data-hora, vou transformar esse data-hora aqui, data modified, só em data. E aí agora vou vir aqui em adicionar coluna, data, fim do mês. Então, para que a gente consiga ver aqui, vou selecionar só essas 3 colunas e eu já vou desfazer essa etapa, mas é só para a gente entender. Então, ó, o arquivo modificado de dia 10 do 12, essa data ficou 31 do 12 e ele é o primeiro. Aqui, ó, 10 do 12, tá aqui, dia 20 do 12, dia 30 do 12. E assim sucessivamente. Está ordenado aqui pelo nome. Vamos ordenar aqui pela data de modificação. É a mesma coisa aqui, porque o nome também estava ali com essa
essa parte do nome. Perfeito. Vou tirar aqui esta coluna, essa etapa de tirar, selecionar as colunas, porque o que eu quero aqui é continuar nesse trabalho aqui. Vou só deixar essa coluna aqui com fim, nome dela, fim, mês, data, modificação. Agora, eu clico com o direito nela e vou escolher agrupar por. Vamos reparar, ó, a de dezembro, a última é a 3, a de janeiro é a 6. 3 e 6, vamos lembrar disso. Vou pegar no agrupamento, e aí agora, o que eu pego? Última linha, eu vou pegar um max do índice, então aqui vai ter que retornar 3, depois 6, depois 9, e assim sucessivamente. Preciso pegar o modo avançado, adicionar agregação. Eu vou adicionar uma coluna chamada todas linhas. Vou colocar ele aqui, todas as linhas. Então, vamos recapitular aqui, ó. Eu estou agrupando no modo avançado por data de modificação, aonde eu tenho uma coluna chamada última linha com o max do índice e uma outra coluna chamada todas linhas com esse agrupamento aqui chamado todas linhas. Tá? Aqui, tá certo. Agrupei, então eu consigo agora saber qual que é a última linha por mês. O que eu vou fazer agora, eu vou abrir de novo essa coluna aqui do todas as linhas, mas eu não preciso agora todas as informações dela. O que eu preciso? Eu preciso do conteúdo e eu preciso do índice. Aqui eu não preciso marcar usar o nome da coluna original como prefixo. Vou dar um OK. Então, o que eu tenho aqui? Peraí, vou fazer mais uma coisa. Vamos colocar aqui de novo o date modified, só para a gente verificar. Aqui. Então, ó, em todas as linhas eu tenho aqui, ó. Tenho aqui o mês 12, 2023. Está marcado que a última linha é o número 3. E estou vendo aqui que a data de modificação é essa. E olha aqui, ó, o número 3 está aqui. Então, eu vou poder usar isso para fazer um filtro na coluna, fazendo um filtro na tabela, cruzando esta coluna com esta. Vou clicar aqui e eu vou fazer um filtro qualquer aqui, só para que o Power Query gere essa linha aqui para mim. Gerou a linha de filtro. Eu peguei aqui só onde a última linha é 3. Mas aqui eu vou fazer a modificação. Ó. Eu quero pegar aonde a última linha é igual a índice. E aí aqui que veio o detalhe. Ó. O índice 3 trouxe o arquivo 3. Então, eles aqui. Vou agora, então, aproveitar aqui deste outro arquivo esta coluna aqui, conteúdo CSV, vou vir aqui, ó, copio toda esta linha, volto neste editor, chama Content também, adicionar coluna, coluna personalizada, conteúdo CSV, e aí agora vai ser repetir os passos que eu já fiz na outra. Tá? Vou expandir aqui todas as colunas. Neste modelo que eu fiz aqui, ele acaba carregando junto aqui as outras colunas que tinha de índice e de arquivo. Vou selecionar todas, remover outras colunas. Tá aqui. Vou agora fazer o tratamento, remover vazio. Vou corrigir esses tipos de dados aqui para número inteiro. Esses dois aqui, tipo de dados, data. Vamos carregar e vamos ver se o número vai fechar. Perfeito. Então, temos aqui, vou no meu modelo aqui, vamos achar aqui a tabela.
estar aqui, Power Query modelo 1. Então, já vamos deixar isso organizadinho, dimensões em cima, fatos embaixo, relacionando Product ID com Product ID. E aqui é o data posição com date. Beleza. Eu já tinha conferido aqui que este número aqui, ele já era, já estava fazendo a soma correta. Então, vou aproveitar esta página, eu vou pegar aqui e vou colocar aqui um segmentador, segmentação de dados, vamos reduzir o tamanho dele. Agora eu já vou filtrar aqui, ó, pelo calendário. Vou colocar aqui o ano e vou colocar aqui o mês. Vamos pegar apenas um mês. Eu tenho aqui saldo final do mês DAX. Agora vem a hora da verdade. Saldo final. Eu vou chamar de PQ1 para ser Power Query 1, tá? Power Query modelo 1, tá aqui ele. É um número inteiro. Já vou deixar ele aqui separado com data. E aí, ó, todos os números aqui já estão idênticos, inclusive o grande total. Janeiro, 408.659. Modelo 1 do Power Query pronto. Já podemos agora passar para fazer o segundo modelo em Power Query. Seguindo o nosso raciocínio aqui, vamos partir para o segundo modelo então de Power Query. Mas antes disso, já me segue no LinkedIn, segue no Instagram, deixa um like aqui para mim. Isso ajuda bastante no para a geração desse conteúdo 0800 que eu faço, tá? E aí, vamos então agora continuar, né? Porque interessa de verdade, que é fazer a edição de dados. Transformar dados, de novo no Power Query. Vamos lá. Então, nesse modelo aqui, eu tinha feito aqui toda a junção dos arquivos a partir de um agrupamento. E agora eu vou fazer de uma outra forma. Vou criar aqui, vou duplicar a coluna. Vou duplicar a consulta. Eu vou chamar de Power Query modelo 2. Vamos tirar isso tudo daqui. Depois talvez alguma coisa eu vou ter que adicionar de novo. Vou parar aonde? Vou parar no índice. Perfeito. Eu tinha feito aqui até então carga da pasta, filtra o nome do arquivo, classifica pela data de modificação, quero pegar a posição e cria uma coluna de índice. Perfeito. Só para poder entender o que eu vou fazer aqui, que eu vou usar esse índice, eu vou deixar só essas duas colunas e daqui a pouco eu vou tirar essa etapa daqui, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Outras colunas removidas, índice adicionado. Vou deixar aqui a coluna de índice. Opa. Vamos deixar esse Power Query aqui só com a data de modificação. Nessa etapa aqui eu já vou remover, tá? Vou deixar essa tabela aqui chamada índice adicionado, porque eu vou usar ela numa coluna e sem acentos é mais fácil. Tá aqui, índice adicionado. Eu posso fazer uma referência a uma outra linha do Power Query utilizando diretamente um número de referência para aquela linha, tá? Vou adicionar aqui uma coluna personalizada. Nós já vamos entender aqui, ó. Data, modificação, próxima linha. Pegar a data de modificação da próxima linha. O que eu preciso fazer? Preciso colocar o nome da tabela, que chama índice adicionado, que é a tabela dessa etapa. Eu estou numa etapa nova. Vai acrescentar aqui abaixo, date modified, e eu vou passar entre chaves um índice de linha. E eu vou colar isso agora e isso não vai funcionar de primeira, tá?
Então, ó, dia 10 está puxando aqui dia 20. Deu certo. Então, na verdade, eu achei que não ia puxar por causa da última lá. Mas beleza. Então, eu posso perceber aqui, ó. Deixa eu até fazer de um jeito um pouquinho diferente. Deixa eu puxar o número do índice, puxando pelo próprio índice. Então, ó, se eu faço aqui, ó, eu estou nessa linha primeira, eu tenho o índice 1, e aí aqui eu estou procurando a linha com o índice 1. Ele puxou aqui. Essa é uma lista de linhas que começa com a linha número 0. Então, quando tu faz isso com o índice iniciado de 1, ele já vai puxar lá um pouquinho diferente do que eu tinha acabado de erroneamente dizer, mas já está corrigido. Se eu fizer isso daqui, então, pegar o Date Modified, eu consigo saber se essa linha aonde eu estou posicionado é a última linha do mês. Mas eu posso ver que tem um vermelhinho aqui, ó. Tem um error. Não havia elementos suficientes na linha para concluir esta operação. Então, vamos alterar esta cláusula aqui para que não dê problema, caso eu não vá dar erro na linha, para eu saber quando eu estiver nessa última linha, ela também vai ser a última. Então, vamos ver aqui. Então, vamos criar uma variável. Então, data, próxima linha. Eu vou chamar ela aqui. Vou colocar esse comando try para ele fazer isso. E eu vou dizer, ó, se não der certo o try, otherwise no. In, e eu vou retornar isso daqui, essa variável. Ó, já parou de dar erro. Já está aqui com a data e sempre está com a data do próximo mês, da próxima linha. 10/12, 20/12. O que eu preciso fazer agora? Se o fim do mês das duas datas for igual, então quer dizer que essa data, essa linha, não é a última do mês. Então, esta linha, variável aqui, essa aqui, último dia do mês das duas é 31 de dezembro de 2023, então não é a última. Já quando chegar nessa linha, última data do fim do mês dela, é diferente desta. Então, essa daqui é a última linha do mês. Então, if date.end of month, se o data do fim do mês do date modified for igual a data fim do mês data fim do mês, a próxima linha, então eu vou colocar 0, porque ela não é a linha que me interessa. Senão eu vou colocar 1. Então, 0, 0, 1. 30/12 é a data mais recente do mês 12 que eu quero. 9/1, 19/1, 29/1, 29/1 tá com 1. Vamos ver lá a linha, a última, como é que tá? A última também ficou com 1. Vou corrigir nome dessa coluna aqui, então, para ind último arquivo mês. Vou corrigir aqui também o tipo dele nessa expressão para int 32.type. Tá aqui. Vou fazer um filtro agora, só onde é o número 1, 30/12, 29/1, 29/2. Essa etapa que eu tinha feito de remover as colunas, eu disse que ela seria removida, e agora é o momento. Removida ela, está aqui filtrado todos os arquivos. Será que se eu vier aqui, personalização adicionada, aqui é onde eu faço a etapa aqui de criar a nova coluna. Deixa eu ver só como é que chama. Essa última etapa chama linhas filtradas.
Olha que coincidência boa. Para evitar de ter que reescrever tudo aquilo, eu vou vir aqui, ó. Eu tinha aqui um conteúdo aqui, ó, linhas filtradas. E eu tinha todas essas linhas aqui, ó, até o final. Eu posso copiar, porque vai manter a mesma lógica que tinha na outra, que é pegar o CSV, abrir as colunas, colocar as colunas em tabela e por aí vai. Vou vir aqui no modelo 2, vou vir no editor avançado e aqui embaixo só vou dar uma vírgula. E aí, vamos ver aqui se vai dar certo. Alguma coisa parece que... Vírgula. Personalização adicionada. Que eu vou ter que renomear personalização adicionada 2. E aí aqui personalização adicionada 2. Como já tinha aqui uma coluna com uma etapa com este nome. Então, se eu vier aqui, ó, eu consegui acrescentar tudo aquilo copiando o comando inteiro. Fechar e carregar. Beleza. Salvar o meu modelo para não perdê-lo. De novo, ajeitar ele aqui o visual. Data, posição com... Opa. Date com data, posição. Feito o relacionamento. Product ID com produto ID. Tá aqui. E agora... Vou aproveitar ainda aqui, vou copiar esta medida dessa soma para deixar o nome parecido. Só lembrando de trocar aqui a tabela PEC é 2, porque a Power Query modelo 2, tabela modelo 2, arrastando para cá, números batendo, fechando 100% iguais. Então, estes são os 3 modelos para você resolver esse tipo de problema. Se você conhece um outro caminho, me deixa um comentário, uma dica. Se quiser um conteúdo específico, uma ideia, me manda aí também, que eu vou tentar aí, dentro da medida do possível, eu tento ir gravando os conteúdos que eu entendo que vão fazendo sentido, que eu já não seja repetitivo, ou que eu já não tenha um conteúdo aí de algum outro colega muito nesse sentido. Muito obrigado por assistir até aqui, bons estudos e até a próxima.